os dados, né? Ótimo, Bruno, começou a gravar, né? Ai, ai. Ô, gente, e é interessante essa questão da internet, né? Eu vendo lá a Fernanda com a filhinha dela, que coisa mais linda, isso traz humanidade para esse momento assim tão frio. E ontem a questão foi tão emocionante, não sei se vocês assistiram, né? Uma emoção muito grande na voz da querida professora Marisete, tá? Eu vou procurar aqui, tá? E vou passar para vocês. Então, quero agradecer à Comissão de Saúde que pesquisou, né, os nomes. Claro que pode ter ficado um ou outro, né, que a gente pesquisou vários, mas a gente quer estender, tá, toda essa homenagem às psicólogas que estão aí na saúde e na assistência social, que estão lidando aí diretamente nesse sentido. Gente, foi ou ainda está aparecendo a minha tela toda? Hein? Ainda está aparecendo sua tela toda. Isso. Ah, tá. Sempre é assim. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu abrir lá primeiro. Só um momentinho. Agora vai. Muito obrigado. Agora tá, né? Isso. Rodrigo Carvalho do Rego Barros. Mirelle Conceição do Carmo. Jéssica Batista Araújo. Marcos Antônio Ribeira Moraes. Elon Laignier. Alana Feitosa Alcântara. Ronaldo Celestino da Silva Júnior. Nayara Ruben Calaça de Menezes. José Calixto de Souza Pires. Maria Aparecida Alves da Silva. Stefânia Cheruli Fernandes. Alessandra da Silva Macedo. Rayane Ronilde Santos do Vale. Nicole Calixto Palmieri. Juliana Anderson de Matos. Maria da Glória Silva. Fabiana de Brito Persingin M. Mendonça. Aline Teodolina dos Santos Arantes. Rosana Carneiro Tavares. Nilda Cristina de Almeida Lira. Juliana Imperatriz da Silva. Maria de Fátima Pereira Peixoto. Fabiola Alves de Melo Lopes. Amanda Campos Castro. Rosana Costa Moura. Orcimar Mendes de Souza Sobrinho. Juliana Pimentel Xavier. Maria Isabel Arantes Miranda. Fernanda Caiado Guerra Emrich. Ana Lourdes de Castro Chiavanato. Rosângela Nunes Láurea. Pamela Rodrigues da Rocha Leite. Karina Mendonça Santos. Maria Luísa Silveira. Fernanda Juliano Mateus. Ana Paula Ribeiro Gomes. Rosilene Marta de Moraes. Pamela Silveira Moreira de Melo. Carla Mércia Brito. Maria Luísa Silveira Fernandes Conceição. Flávia da Cunha Melo Varizo. André dos Santos Silva. Rubiana Maia Porto. Paula Joyce de Godoy. Caroline Maria Gonçalves Mateus. Mariana Batista Leite Leles. Geisa Vieira Gonçalves. Andressa Maris Silva.
Samira Jussiele Carlos da Silva, Oliane Moreira Gomes, Larissa da Silva Ribeiro, Mariana Cortez Cabral, Giane Cristine Roipers, Carta Vieira Arruda, Sandra Araújo Álvares, Rafaela Paula Marciano, Edivânia Aparecida de Camargo, Laura Menezes Vinhal, Mariana Souto Silva, Giovana Carla da Silva Santos, Caroline Silva Borges, Estela Aparecida Faria de Brito, Rayane Cristina Andrade Lima, Denise Marinho Borges, Letícia Ramos Galvão, Mariane Marques de Oliveira, Glênia Batista Pereira, Cássia Maria Moura Pereira Caixeta, Suelen Costa Rios, Raquel Ferreira, Débora de Souza Guimarães, Luciana Faleiro Marques, Marília de Fátima Chaves Paiva, Guilherme Moura Gomes, Celina do Nascimento, Taísila Lohane Pereira Dias, Regina Sandra Rodrigues de Mel, Daniele Souza Nascimento, Cipriano Coelho, Ellen Cristina da Silva, Cristine Ramos Rocha, Thaís Bruna Cecílio, Renata Ferreira de Oliveira, Luciano Magalhães Mota, Marise Ferreira Reis de Almeida Ramos, Ionara Vieira Moura Rabelo, Cíntia de Paula Rosa, Thaís Cristine Milhorim, Renata Simões de Rezende Ferreira, Ludmila Aparecida Xavier Ferreira, Marta Maria Brandão, Israel Estrela Gomes, Cláudia Beatriz de Oliveira Correia, Roberto Ribeiro de Moura, Cíntia Kiane Fleury, Ludmila Manso Poloniato, Maiara Ialaci Teles, Janaína Lima Bonfim Barbosa, Cristiana Aparecida Silva, Rodolfo Vilela Neves, Cristiana Souto Machado, Mara Regina Ferreira, Michele Mendes Maranhão Queiroz, Janine Rodrigues de Souza, Cristiana da Silva Jardim, Márcia Antônia Lemos, Jaqueline Moraes França, Cristiana Dias de Jesus, Gente, lindo, né? E trouxe aqui uma frase do Leonardo Boff. O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Tá? Mais uma vez, gratidão a todas as psicólogas e psicólogos que estão aí na frente, né, lidando aí com essa situação tão triste. E como eu falo, nós estamos na mesma tempestade, mas estamos em barcos diferentes. E que a gente precisa estar junto aí e a nossa profissão fortalecendo cada vez mais com a ciência, com a prática e respeitando as individualidades de cada sujeito. Bruno, agora eu estou saindo, muito obrigado pela atenção. O Bruno Fernandes Borgin, que vai estar coordenando, eu quero agradecer o aceite, né, das pessoas que estão aqui nesse debate e felicidades, estou vendo que nós estamos aqui com a conselheira Mirelle. Mirelle, um beijão. Lindas palavras hoje de manhã, muito emocionante também. Tem mais algum conselheiro aqui presente? Porque são tantos quadrinhos, gente, são 7 páginas, então não dá para me ver tudo. Eu tentei procurar aqui também, não achei. Boa tarde, gente. Boa tarde. Depois que o Adson falar, se você me permitir, tá, Bruno?
Tranquilo, eu estou muito feliz, lembrando que vocês estão fazendo as inscrições, muitas pessoas aí inscritas em todas as atividades, para a gente poder entender como que é linda essa nossa profissão, ela é multi, né? E a gente cada vez mais dentro dessa multiplicidade de ideias, de pensamentos, de abordagem, a gente focalize na nossa profissão. Tá certo, gente? Que a gente precisa de força. Sabemos que ainda não temos o nosso piso salarial, que ainda estamos lutando com as 30 horas. Tem esse lado todo, mas para isso a gente precisa da união de todos, tá? Um grande beijo, lembrando aí de ligar no Hemocentro, né? A psicologia até no sangue, aluno, quem vai lá e liga no Hemocentro, vai lá fazer a sua doação de sangue, principalmente nesse momento. Vocês chegam, coloca aqui o nome de vocês, falando que vocês estão aí nessa campanha com o Conselho Regional de Psicologia. Não se esqueçam disso, tá? O Hemocentro está precisando de muitos doadores, tá bom? Um beijo no coração, Mirelle, com você, e Bruno, coordene aí, e vocês, colegas debatedoras, sejam felizes aí nesse processo e que a gente traga um espaço para reflexão nessa área da psicologia da saúde, tá? Um beijo. Obrigado, Adson. Mirelle, quer falar um pouquinho antes? Oi, Bruno. Queria só dar um oi, uma boa tarde para todo mundo. Eu fico tão feliz assim, de ver 162 pessoas, né, Bruno, aqui conosco, querendo discutir, querendo falar, pensar, refletir um pouco mais sobre a psicologia na saúde. E acho que esse é um momento mesmo, um momento importante para que a gente faça isso. Como o Adson mesmo disse, né, a gente é psicólogo até no sangue, então participem conosco dessa campanha. Tudo que o 10º plenário vem construindo é para pensar em cada um de vocês, psicólogos. Talvez a gente não tenha todos os acertos do mundo, mas que a gente está buscando fazer o possível para estar mais próximo de cada um de vocês, de toda a nossa categoria. Ela, bem como o Adson disse, ela só é fortalecida pela mãozinha de cada um. Uma mão sozinha não faz nada, né? Aquele ditado, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então a gente precisa nos fortalecer em conjunto e eu acredito muito no potencial da psicologia na saúde, de promover o bem-estar da população em diferentes níveis de complexidade, mas que os psicólogos nesse espaço estão na linha de frente nesse momento, seja em qual nível de complexidade esteja, né? Que juntos a gente possa aí mostrar para a sociedade o quanto nós somos importantes, né? E esse momento de pandemia nos chamou a responsabilidade, né? Colocou a gente lá nesse lugar. Olha, psicólogo, agora você é importante, né? Nós sempre fomos, mas acabamos ganhando uma visibilidade maior nesse momento. É isso, eu só queria agradecer a presença de cada um de vocês. Bruno, obrigada por assumir esse momento, esse processo. Eu sei que você já está há algum tempo na Comissão de Psicologia da Saúde, né? Obrigada pela sua contribuição. Assim como todos podem participar das comissões do Conselho, né? Diferentes comissões, diferentes lugares, todos podem participar, todos serão muito bem-vindos e bem-vindas, e que vocês tenham uma tarde assim, com muito aproveito, com muita coisa boa, que eu tenho certeza que promete. Beijo grande. Beijo, Mirelle. Muito obrigado pelas palavras. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a essa mesa redonda organizada pela Comissão Especial de Psicologia na Saúde. Meu nome é Bruno Fernandes Borginho, participo da comissão como voluntário desde a gestão passada. Hoje eu estou aqui representando a Ana Lourdes Chiavinato, que por motivo de saúde não pôde estar presente, mas ela se fez presente na organização deste evento, né, na organização desta mesa e principalmente na escolha deste tema, né, que é o enfrentamento e resistência. O exercício profissional da psicologia em momentos de crise a partir do acúmulo histórico. E para debater um pouco com a gente, está aqui presente a Fernanda Nunes. Eu vou ler um pouquinho do currículo dela, que eu achei interessante, trazendo muita humanidade para esse currículo, né?
mãe do Ricardo e da Sofia, casada com o Paixão, possui graduação em Psicologia pela Universidade Católica de Goiás em 2005, especialização em Consultoria e Gestão de Grupos pela PUC e pela SOBRAP, especialização em Micropolítica da Gestão e do Trabalho em Saúde, especialização em Educação Permanente em Saúde, especialização em Saúde Mental e Dependência Química e mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás. Doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás, psicóloga da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, da Gerência de Saúde Mental, membro do Grupo de Pesquisa Recuide Refletir para Cuidar, que é um grupo interdisciplinar de pesquisa e intervenção em saúde mental. Seja bem-vinda, Fernanda. E também gostaria de apresentar a nossa outra debatedora, que também é membro da Comissão Especial de Psicologia na Saúde, que é a Camila Paiva. Ela é graduada em Psicologia pela Unip, especialista em Psicologia da Saúde Hospitalar, especialista em Terapia Intensiva, cursou o programa de residência multiprofissional do HC, ela é mestranda em Ciências da Saúde e é psicóloga no CRER e no HGG. Gostaria de dizer que a comissão especial ela tem uma frequência de reuniões mensais, sempre às primeiras terças-feiras de cada mês. Agora, com a pandemia, a gente está tentando desenvolver um método online, então fiquem atentas e atentos ao Instagram, ao Facebook do Conselho, porque sempre é divulgado lá as datas das reuniões. Tá joia? E gostaria de passar a palavra primeiramente para a Fernanda. E, Fernanda, você tinha me perguntado quanto tempo, mais ou menos, para cada uma, uns 20 minutos para cada uma. E eu vou estar de olho aqui no chat também para a gente acompanhar algumas perguntas e alguns comentários. Muito obrigada, Bruno. Queria começar agradecendo o convite do CRP. Para mim é um super reconhecimento profissional quando o conselho a que eu pertenço me convoca para falar de uma prática profissional que ele reconhece que eu tenho um trajeto que permite ser compartilhado, não é? Então é motivo de bastante orgulho. E aí essa semana muitas pessoas me perguntaram, mas você vai fazer mais uma coisa na semana que antecede a defesa do doutorado, doido igual você tá? E aí eu disse, meu marido, tem coisas que a gente não tem como falar não, porque elas têm uma significação e uma representatividade enorme, né? E é bem nesse lugar do samba do crioulo doido, da branca doida junto com o crioulo doido que eu estou, né? Porque a defesa é na segunda-feira, mas daí suspendi, negou da defesa para a gente conversar aqui. E aí me deram uma missão ingrata. Faz um histórico da psicologia da saúde. Falei, valei-me minha Nossa Senhora. Será que eu vou dar conta disso, né? Mas daí vou me ater ao lugar onde eu estou e contar um pouco de qual foi a minha história com a psicologia da saúde, que eu acho que representa um bocado do que a gente encontra na teoria, dos questionamentos e de como esse campo se constitui como um campo da psicologia e como a gente se mete nisso enquanto profissional, né? Então, como o Bruno já contou um bocadinho, hoje a minha área de atuação é o SUS. Eu estou na gerência de saúde mental, que hoje, depois de muita briga, continua chamando de gerência de saúde mental, numa superintendência que quase desapareceu e depois de muita briga passou a se chamar Superintendência de Saúde Mental e Populações Específicas, por muita labuta e esforço e trabalho dos profissionais da psicologia da saúde e articulações com outros colegas dessa área da saúde mental. Um bocado do que eu li para me preparar para vir conversar com vocês diz, né, que a nossa formação, e eu não sei se vocês experimentaram isso, mas a minha formação na graduação em psicologia não me preparou para ser profissional do SUS. Claro que a gente estudou psicologia da saúde, mas uma psicologia da saúde muito voltada para o contexto hospitalar e muito pouco voltada para a psicologia na saúde pública, né? Então, eu costumo dizer que eu aprendi o SUS e como a psicologia trabalhava e funcionava dentro dele o dia que eu passei no concurso. Por misericórdia divina, o concurso que eu prestei caiu tudo que eu estava ensinando em sala de aula, né? Então, como eu estava trabalhando um bocado e nunca tive a chance de ficar só estudando para prestar o concurso, como alguns colegas fantasticamente têm, o povo lá de cima teve misericórdia e possibilitou que no concurso viesse aquilo que eu dava conta de responder. Então, em 2010, eu adentrei ao SUS
mas prestei concurso para a Secretaria Estadual de Saúde para a área da psicologia organizacional, que era a minha pegada naquele momento. Eu atuava em consultoria, que é a minha primeira especialização. Minha primeira paixão de estudo e pesquisa na psicologia sempre foi grupos, sempre foram as pessoas. E eu prestei para essa área. E, por incrível que pareça, no concurso era a área de menor vaga de ofertas. Então, a gente tinha, se não me engano, 12 vagas para psicólogo hospitalar, 11 vagas ou 10 vagas para psicólogo da saúde e 5 vagas para psicólogo organizacional. Pensei, aonde vou, né? Eu falei, vou para onde eu sei um pouco, que foi na psicologia organizacional. Mas, para minha surpresa, na hora de eu ser lotada, eu fui lotada na coordenação da atenção primária, que à época eu sabia chongas do que se tratava e do que era. Eu falei, de acha isso, meu Deus do céu. Aí pensei, atenção primária, estudei primário, secundário, terciário, né, níveis de complexidade da saúde, tentava fazer um link. Mas, enfim, os primeiros meses foram meses de muito estudo e de muito conflito de, será que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa? Porque a graduação me preparou muito para o trabalho da psicologia clínica, prioritariamente no contexto privado e individual. Quando eu saí da faculdade, como eu sempre gostei de grupo e gente, eu já estava um bocado distante desse lugar. E mesmo o trabalho clínico no estágio foi direcionado aos grupos, mas depois me encontrei muito na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de liderança, então, distante desse lugar. E aí o que eu fui descobrindo é que tem uma coisa no SUS que é muito fantástica e que é o lugar por excelência da atuação do psicólogo da saúde, que é a chance que a gente tem de se qualificar e de se formar o tempo todo, desde o momento em que a gente começa a atuar até o momento em que a gente se aposenta e para, se é que agora a gente vai poder se aposentar para parar, ou se a gente não vai parar antes de aposentar, né? Estou nessa dúvida aí com essas reformas fantásticas que surgiram. Então, estou contando isso para vocês por quê? Porque eu não conheço nenhum colega que estudou comigo que dissesse assim para mim, não, eu tenho um sonho de trabalhar no SUS. E o que eu descobri, né, depois compreendendo um bocado da história desse lugar, é que a psicologia da saúde, para alguns autores, está completamente vinculada à psicologia social comunitária, que a época da minha graduação é aquele lugar que sobra nos estágios, ou sobrava, não sei se isso mudou, né? É o lugar do CRAS, do CREAS, do CAPS, do SUS, e parece não ser um lugar assim, tão chique, né, tão glamuroso, e as pessoas procuram um pouco. Então, aqueles que sobravam do estágio eram lá que se metiam. Mas não foi nesse lugar que eu estagiei. Eu estagiei grupos, cuidando de grupos, fazendo grupos em vários lugares distintos, porque tive sorte de ter uma orientadora muito respeitosa e que decidiu fazer esse trajeto comigo. Então, hoje, estar nesse lugar é uma super honra, né? Entender que psicologia da saúde está completamente amarrado com psicologia social e comunitária, com garantir o direito ao cuidado e à saúde que todas as pessoas têm, para mim é motivo de muito orgulho, né? E me lembro, quando eu adentrei ao mestrado do Ciências da Saúde, que foi em 2007, algumas pessoas me perguntavam assim, mas que diacho você vai fazer nesse trem? Você trabalha com a área organizacional, você não trabalha com hospital? E a minha pesquisa, naquela época, era uma pesquisa da interface organizacional dentro do hospital, orientada por uma enfermeira. Então, uma outra coisa que tem de muito lindo na psicologia da saúde é o quanto a gente incorpora outros saberes na nossa prática e a gente tem chance de trocas, de compartilhar e de não se sentir sozinho no lugar de atuação que a gente está. Diferente dos poucos momentos que eu experimentei quando eu estava no consultório individual. Às vezes dava um nó na cabeça e falava, Senhor, vou conduzir isso como? Mas no contexto da psicologia da saúde, no trabalho de construção de política pública, de gestão da Secretaria Estadual, o que tem de mais fantástico é poder discutir, é poder constituir espaços coletivos para tensionar, para brigar por uma política que seja mais justa, mais efetiva, mais alcançável, mais acessível, né? E é um bocado o trajeto que a gente tem feito. Quando eu adentrei o SUS, eu fui então para a atenção primária e depois eu caí na saúde mental. E a saúde mental é um campo do conhecimento que nasce a partir da reforma psiquiátrica e possibilita para nós psicólogos também uma inserção muito oportuna no contexto da saúde. A princípio,
uma inserção num dispositivo chamado Centro de Atenção Psicossocial, mas depois a gente vai compreendendo que o psicólogo da saúde não pode ser o psicólogo só da doença, só do transtorno mental, só do sofrimento psíquico, porque parece também que há aí um imbróglio que eu custo a entender às vezes, de que toda a discussão da psicologia da saúde é centrada num agravo clínico ou num adoecimento que faz o sujeito chegar no hospital precisar de um cuidado específico. E aí, então, a reforma psiquiátrica dá para nós essa percepção de que é preciso atuar em todo o contínuo do processo de saúde e doença mental. Da bolsa. E estou aqui cuidando da condição de saúde da criatura. Meu filho mais velho tem diabetes tipo 1, média glicemia de 5 minutos. Deixei. Bom, e aí, esse é um outro ponto bastante desafiador para nós profissionais, porque a nossa formação também quase sempre nos orienta a atuar e a intervir quando um sofrimento acontece. Eu conheço muito poucas pessoas que têm a chance de procurar um psicólogo para evitar o adoecimento. Não, estou achando que vai desandar, vou procurar. Pouquíssimas pessoas têm esse privilégio. Quase sempre a gente procura um psicólogo quando o defeito já aconteceu, quando a gente já desandou, quando a desorganização já instalou, porque a gente ainda tem a lógica do cuidado centrado no adoecimento, no agravo e não na saúde propriamente dita. E no SUS eu descobri que há essa possibilidade. Então, eu sou uma pessoa, eu costumo dizer, né, quando as pessoas me perguntam assim, mas e o transtorno tal? E o F tal? Eu falo, não, eu não sou psicóloga da doença, eu sou psicóloga da saúde. Eu não amo de paixão a psicopatologia, eu amo de paixão o cuidado, a reinserção, a construção de outras estratégias de escolha de vida e de saúde. Claro que isso não me dá o direito de negligenciar que de fato existe transtorno, que de fato existe adoecimento, mas quando eu digo que eu sou psicóloga da saúde é para dizer que é muito maior que tudo isso. É enxergar que diagnóstico, tipo a diabetes do Ricardo que está aqui atrás, é só uma partezinha dele, mas o Ricardo é muito maior que isso. E nós, enquanto psicólogos da saúde, temos esse compromisso de enxergar o sujeito, a condição de saúde que ele tem, seja ela um adoecimento crônico, pontual, ou que leva ele para o hospital, ou para uma internação, uma urgência-emergência, de um jeito integral. E esse é o desafio e maior compromisso da psicologia da saúde, o cuidado integral, que é um negócio muito bacana de entender, mas que é desafiador de garantir. Porque é enxergar, eu preciso de silêncio, senão não consigo falar, que é de enxergar o sujeito inteiro em todas essas dimensões que constituem o que hoje a gente compreende que é saúde, né? Um conceito mega ampliado, que partiu lá por volta dos anos 60 a ser biopsicossócio, alguns vão dizer até espiritual, e hoje a gente já amarra isso aos determinantes sociais que podem contribuir para a produção da saúde ou do adoecimento. A gente amarra tudo isso com olhar para todos esses aspectos para a gente promover qualidade de vida, prevenir adoecimento, quando há adoecimento, prevenir agravo, e se há adoecimento e agravo, tentar reinserir e reabilitar o sujeito naquilo que for possível. Dentro de vários espaços da saúde, né, num cuidado que é em rede. Então, hoje, nós psicólogos cabemos na atenção primária, nos NASFs, nas equipes de consultório na rua, nós cabemos na rede do deficiente, na rede da criança, mulher e adolescente, né? Na rede cegonha para trabalhar com as crianças, cuidando dos adolescentes, cuidando dos adultos, homens e mulheres, idosos. Então, há uma gama de programas e de propostas de cuidado para todas as etapas do ciclo de vida, para várias populações específicas, né? E aí a gente tem quilombolas, ciganos, povos ribeirinhos, populações tradicionais, população encarcerada, população de adolescentes em conflito com a lei, população LGBT, população idosa, deficiente físico. Todos esses lugares são espaços da psicologia da saúde que nós, psicólogos, estamos inseridos, construindo cuidado e política pública, que também é uma diferença muito bacana da gente pensar.
O psicólogo da saúde não é aquele que vai se dedicar apenas à assistência. É possível que a gente esteja nesse lugar também, mas há um outro espaço de atuação que a gente pode ocupar, que é o da gestão. É pensar esse cuidado a partir de uma conexão com as políticas do Ministério da Saúde para dar suporte aos municípios, mas também a partir dos municípios. Eita, que é uma labuta boa danada. A psicologia da saúde é um lugar muito bom para quem gosta de briga, porque a gente tem uma coisa que a gente chama, briga no meu vocabulário, porque no vocabulário chique chama tensionamentos constitutivos do trabalho em saúde. Que tensionamentos são esses que a gente faz diariamente? Contar para as pessoas que cuidar da saúde não é só tomar remédio, não é só internar, não é só fazer cirurgia, né? Contar para as pessoas que quem cuida não é só o médico, que existe uma gama de profissionais que constroem um cuidado multiprofissional e que a gente compõe essa equipe num nível de horizontalidade, com possibilidade de discutir e de compartilhar a responsabilidade do cuidado com todos os profissionais, de brigar por recursos aonde a gente consiga acolher e dar acesso a quem não tem um lugar privilegiado. Peraí, gente, que eu tô fazendo a contagem de carboidrato do menino. Quantos cookies tem aí? 8? 35 de carboidrato. E coloca na bomba de insulina. Desculpa. Tranquilo, Fernanda. Bom, e é fazer tudo isso, gente, na vida, né? Como vocês estão vendo aqui. Nesse momento da pandemia, há um desafio absurdo que é garantir que as políticas continuem acontecendo, garantir o acesso e o cuidado àqueles que precisam e que têm demandas de saúde que não são só a Covid, porque ninguém deixou de ter diabetes, ou hipertensão, ou câncer, ou transtorno, ou qualquer outra grave, porque a pandemia está aí, né? Ela só se somou, evidenciou todas as fragilidades que a gente, enquanto SUS, tinha, mas também toda a riqueza e a capilaridade que a gente tem de ofertar cuidado, e fazer tudo isso do lugar de mulher, mãe, esposa, e é por isso que essas coisas estão no currículo, pesquisadora e professora, é um desafio muito, muito, muito grande, mas de muito aprendizado. E acho que há um bocado disso que eu queria que vocês soubessem, que tem toda essa riqueza de atuação no SUS que eu particularmente não sabia e que eu só descobri estando lá, não é? Nem sei se tem direito de pedir para vocês, tenham menos preconceito com o estágio da psicologia da saúde no SUS ou na comunitária, porque todo profissional tem direito a sonhar em ser bem-sucedido, a ganhar muito dinheiro, né? A ganhar horrores, né? Aí em poucas horas de trabalho, todo mundo tem esse direito. Mas lá pelas tantas, né? A minha descoberta era que o meu compromisso era com a vida, com a saúde e com o direito das pessoas, né? Eu sempre digo que lá em cima, quando eu fui organizar para descer e reencarnar, me perguntaram se eu queria ser rica ou feliz. E eu respondi feliz. E cá estou, trabalhando horrores, não é? E tendo toda essa chance de troca, de contato, de aprendizado, que tem sido muito positivo para mim. E junto com o CRP, junto com a Comissão da Saúde, nós da Secretaria Estadual da Gerência de Saúde Mental, onde eu estou desde 2010, temos tido a chance de fazer muito, né? Pelos usuários dos nossos serviços, mas também pelos profissionais da categoria. Eu fico muito brava quando alguém diz assim, CRP não faz nada. Eu falo, nada que você deseja, né? Ele faz o que precisa, ele faz o que tem que ser feito, ele faz por quem precisa ser feito, né? Porque a gente não tem, é uma lista de lojas que deem desconto, ou uma lista de farmácias que deem, mas a gente tem vários cursos e qualificações que são feitos com suporte à parceria desta comissão, do CRP, né? Num alcance de trabalho que muitas vezes não aparece porque não é glamouroso. E agora, no contexto da pandemia, a gente entrou na moda. A gente teve esse momento áureo de dizer assim, olha, lembraram que existe saúde mental. Por quê? Porque todo mundo começou a dar defeito. E a gente começou a pensar que os profissionais estão exaustos, que as pessoas iam morrer e nós íamos ter que dar suporte. Daí tem mais gente escolhendo ser feliz comigo também, ó, escolhendo não ser rico, né? E aí nós entramos na moda e qual foi a minha surpresa quando, ao entrar na moda, muitos dos colegas que estavam na rede se esconderam e evitaram os atendimentos por medo. Legítimo, gente, legítimo o medo de todo mundo, porque todo mundo tem família, tem filhos, né? E nós não tivemos tempo para respirar e pensar o que é que eu faço, né?
A gente aprendeu lá atrás que diante de uma situação que gera estresse, a gente ou paralisa ou foge. Então, nós fizemos igual quando vê a onça. Corre, né? Corre rápido. Mas daí a gente foi entendendo que o nosso lugar não era o da fuga, mas era o do enfrentamento, era o da linha de frente. E os nossos serviços, que de início, os nossos, eu digo, da rede de atenção psicossocial, que vejam vocês que eu já me apropriei de todos os 87 CAPs que tem no estado, eles já viraram meus, né? Viraram nossos. E nós tivemos que contar para os profissionais, calma, tem jeito de atuar, tem cuidados possíveis, há como estar com essas pessoas, até porque elas não podem ser abandonadas. E mais, há como estar com a gente mesmo, porque eu não sei quanto a vocês, mas tem sido muito sofrido para a equipe da qual eu faço parte, estar do modo como nós estamos, trabalhando do jeito como nós estamos. E ainda há 2 semanas nós perdemos uma colega de trabalho, que não é psicóloga, mas é da equipe, por suicídio, que foi também devastador para nós. Ter que lidar o tempo todo com o adoecimento do outro, com o nosso, e muitas vezes ter que oferecer o que a gente não tem. Então, diante desse primeiro momento de desespero e de fuga, o CRP atuou, nos convocou, nós conversamos, trabalhamos na lógica de todos os cuidados de biossegurança, estamos disponíveis, estamos próximos, porque a única garantia que a psicologia da saúde tem para dar nesse contexto inteiro é que ninguém estará sozinho aonde tiver um psicólogo para estar junto. Acho que é isso, nem sei se eu falei 20 ou mais de 20, que eu desembestei aqui igualzinho café na ladeira, falando. Tá ótimo. Qualquer coisa a gente volta com você também. E eu acho bacana alguns apontamentos que você fez sobre o papel do conselho, né? Às vezes a gente confunde o que é o papel de um conselho, e nós todos somos o conselho. O conselho está para fiscalizar, para regulamentar, para orientar, e não para fazer isso que você disse, né? Tem uma lista de desconto. Não. A gente tem que se inteirar das coisas que são da nossa profissão, do que é regulamentado pela nossa, né, profissão, o que é, de fato, o papel do psicólogo na saúde. Eu acredito que uma coisa que eu sempre bato na tecla, não sei se você lembra, Fernanda, de participar daquelas reuniões da gestão passada, sobre sistematização da assistência. Sobre sistematizar, porque o psicólogo da saúde quer atender, e não produz números. E aí vem gestores ou coordenadores ou algumas outras equipes quererem dizer o que o psicólogo tem que fazer, querer dizer quantos atendimentos o psicólogo e quais atendimentos o psicólogo deve fazer. E a gente tem que fazer o contrário. Né? Em quanto tempo, né? E a nossa hora assistencial, o nosso trabalho é diferente de todas as outras áreas dentro da saúde. Nós levamos muito tempo não atendendo o paciente, mas também fazendo manejo situacional, né? De tudo que envolve a vida do paciente, atendimento de fato psicossocial. Então, é uma situação de enfrentamento e de resistência, porque lidamos todo dia com as pressões, com as cobranças. Mas o psicólogo tem que atender tanto, um psicólogo tem que dar conta de tudo. Tá uma crise, chega um momento de crise, não só como esse que a gente está vivendo, outros momentos de crise, às vezes pessoal da pessoa que está procurando um serviço de saúde, chama o psicólogo, né? E a gente tem que definir muito bem nas instituições onde a gente atua, em qualquer nível de atenção, primário, secundário, terciário, o nosso papel, estabelecer números mesmo, porque gestores trabalham com números, pessoal. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não tem como lutar ou brigar de fato, né, pelo que é o nosso espaço horizontal ali. Às vezes não só número, Bruno, porque assim, na verdade a gente peca por não produzir registros. E justo. Claro que às vezes os registros são infinitamente mais numéricos em função do sistema de informação, mas existem outras modalidades de registro, né? E a gente tem apanhado sim nesse sentido, está em um bom ponto da gente melhorar tanto no ensino quanto na pesquisa, né? Dá aí uma boa discussão. Só para complementar, daquelas discussões que nós tivemos, Fernanda, na gestão passada, foi produzida uma nota técnica, não sei se você lembra, né, dos níveis de atenção, e essa demanda ela foi levada na APAF do ano passado para o federal, e estamos participando agora, né, o CRP Goiás, eu estou participando lá como colaborador, de um grupo de trabalho mesmo nacional
para tentar estabelecer também parâmetros nacionais. Não, né, a nossa nota técnica está servindo de base para um estudo nacional, e isso é importante por conta dessa questão de registro, né? É algo sendo feito, um pontapé inicial sendo feito aqui, em outros estados também já estava sendo organizado. Alguns estados, inclusive, usaram a nossa nota técnica para criarem resoluções locais, né, regionais. Então, a gente tem que fazer, sim, registro para concretizar. Olha, o psicólogo consegue fazer isso, é tanto tempo, é tanto atendimento, é tantas coisas que o psicólogo consegue fazer, né? Então, para garantir esse espaço, né, de resistência, né, e enfrentamento frente a todas as áreas aí da saúde. Gostaria de passar a palavra agora para a Camila, porque ela vai trazer um pouquinho, né, da experiência dela, de atuação nesse momento atual de crise, de trabalho, né, frente à pandemia. Isso, boa tarde a todos. Dá para me ouvir bem? Tranquilo? Tá, que qualquer coisa eu coloco o fone também. Boa tarde a todos, eu estou extremamente honrada por estar participando aqui, como a Fernanda falou, né? Quando alguém acha que o que a gente está vivendo e o que a gente tem é de valia para outras pessoas ouvirem, isso é muito engrandecedor para a gente. Então, eu fico agradecida por estar aqui nesse momento, né? Por ter essa porta aberta para a psicologia da saúde. Eu sou membro também da Comissão de Psicologia da Saúde. Ano passado a gente esteve aí na luta com essa nota técnica, né, nessa guerra aí, para poder conseguir fazer isso, sistematizar um pouco o atendimento. E seguimos numa luta de um lugar de reconhecimento enquanto saúde, assim. Como o Bruno falou, eu também estou nesse processo de mestrado, e uma das coisas que eu falo também é que, na verdade, a psicologia da saúde, ela é uma psicologia que ainda está em construção, né? Considerando o pouco tempo que a gente tem reconhecido como especialidade, e a gente chega numa instituição de saúde, principalmente a instituição hospitalar, que já está totalmente consolidada. A saúde já é uma instituição consolidada, com vários avanços tecnológicos e de gestão e de controle de qualidade, e aí meio que a gente tem que correr atrás para poder alcançar isso, né? Para poder estar nesse mesmo barco e ter condições de atuar nesse lugar. Camila. Eu gostei muito da... Pode falar. Estão pedindo aqui para você colocar o fone, acho que vai ficar melhor o áudio. Para mim tá bom, mas alguém pediu aqui no chat, então acho que é melhor. Ficaria melhor, né? Uhum. Deixa eu colocar aqui. Eu tô no... Aí. Melhorou um pouquinho? Eu tô no celular, eu tô fazendo uma coisa aqui para poder equilibrar tudo. E com o fone fica... Aí. Tá bom. Então, eu acho que a gente fala desse lugar, sabe? De um saber ainda em construção, dentro de uma instituição que já está caminhando e que já tem avanço tecnológico e que já tem controle de qualidade. Então, a gente meio que teve que alcançar isso, né? Para poder chegar nesse lugar e ter um reconhecimento. E eu me reconheci muito na fala da Fernanda, e ela fala de um lugar diferente do meu, né? Que é o da gestão, e eu estou muito mais na questão da atuação e da assistência, né? E no CREER, como o Bruno falou, eu sempre atuei na internação clínica. Eu não sei se todo mundo já sabe, apesar de ser um hospital de reabilitação, a gente tem UTI clínica e enfermarias clínicas, e aí eu sempre atuei nesse lugar. E agora, com o Covid, a gente teve que fechar inicialmente um corredor e agora um andar inteiro. Nós fechamos para Covid, e aí eu estou atuando nesse lugar. E no HGG, eu atuo no Centro Estadual de Atenção à Diabetes. Me identifiquei super aí com a contagem de carboidrato do filho da Fernanda, porque menina, quando eu vi isso no seu currículo, eu tenho que trocar umas ideias com você. Muito! Então, a gente está atuando assim. Então, eu vou trazer um pouco dessa questão da assistência, e aí eu fiz uma linha de pensamento mais na linha do tempo sobre o que a gente viveu com a chegada da Covid. Outra coisa que eu queria pontuar sobre a fala da Fernanda foi que
Eu sempre também quis saúde, desde sempre, atuação em saúde, e realmente eu não tive concorrência de estágio, né? Mas eu não tinha me atentado. Eu demorei a cair a ficha de onde eu estava entrando realmente. Mas eu acho que a residência multiprofissional mudou um pouco isso, assim, deu um pouco status, né? A gente tem até uma bolsa de um valor considerável, né? Um reconhecimento. Então, eu acho que a residência multiprofissional, abarcando a psicologia dentro dos hospitais, trouxe um pouco disso, assim, que a gente estava precisando, tanto da questão do status, da procura, e das pessoas quererem entender, não, como é que é mesmo que trabalha o psicólogo no hospital, às vezes por interesse na bolsa, às vezes, mas aí chega lá e realmente entende o que a gente faz e a nossa proposta. E aí, atuando nesses lugares, chegou então esse Covid, né? E a sensação que a gente tinha, na verdade, era aquela pessoa assim que tá vendo o furacão chegar, né? E aí tá uma loucura lá no mundo, e meu Deus do céu, isso vai chegar na gente, começou a ficar desesperado, e muito disso que a Fernanda falou, assim, muita gente querendo correr, e a gente atua, não atua, e psicologia é mesmo esse serviço essencial, olha, cada coisa que a gente ouviu, assim. E a gente vai entrar, e teve uma psicóloga da Fiocruz que propôs umas reuniões no início, né, umas reuniões online, que foram muito interessantes, e a gente via o desespero das pessoas do Brasil inteiro. Tipo assim, você tá entrando, você entra no leito, você atende Covid pessoalmente, ou é só videochamada, como é que você faz? Né? E você tá atendendo só por solicitação. E aí veio aquela coisa assim da sensação de, meu Deus, a gente não conhece, a gente não sabe atuar com isso, uma ansiedade muito grande. E até a gente ser lembrado, foi até nessas reuniões da Fiocruz que a gente foi lembrado assim, olha, a gente sabe fazer isso, né? Esse é o nosso saber. Na verdade, a gente já está acostumado a lidar com isso. A gente lida com o médico com dificuldade de comunicação com a família há muito tempo. A gente lida com medo da morte, do adoecimento há muito tempo. A gente já sabe fazer isso. A gente já sabe lidar com despessoalização, né? O hospital, ele trata o paciente como aquele número, né, ou aquela doença. Então, isso é coisa que a gente já vem lutando. Então, a gente teve alguns desafios que eu vou falar um pouco mais para frente, mas a gente deu uma respirada quando a gente lembrou que a gente já sabia fazer, né, que era um tipo diferente de doença e nova que a gente estava aprendendo a lidar, mas a gente estava ali para isso. E aí, a gente foi começando a ser chamada para isso, assim. Eu li um artigo que fala também um pouco do que a Fernanda falou, que fala que o Covid-19 foi um chamado para a ação da psicologia na área da saúde, né? Então, assim, olha, psicologia é sim serviço essencial, né? E aí, de repente, a gente estava sendo chamado para poder constituir plano de contingência, e a gerência do hospital falando, né, qual vai ser a atuação da psicologia, e a equipe de saúde está toda enlouquecendo, surtando, e aí a gente foi chamado para poder agir e para assumir esses lugares de gestão. E eu acho que é muito do que a Fernanda falou, assim, a gente que está em hospital estava muito acostumada a ser só da assistência do paciente. E aí, de repente, eu tenho que atender o médico que está surtando, com medo de entrar, a enfermeira que está com medo de voltar para casa, né? E aí, a psicóloga hospitalar que atende isso, não, isso não é do SESMIT, isso não é do RH, não devia ser uma psicóloga organizacional, e eu que estou na saúde que vou atender essa equipe, enquanto eu também estou equipe e também estou em desespero, né? Eu lembro muito medo, assim, eu lembro nos primeiros dias até essa preocupação, né, de voltar para casa e tal, e você atende linha de frente, e eu saio de casa ou não, tiveram muitas dúvidas, e eu fiz uma chamada de vídeo com o Bruno, né, Bruno me socorreu, falando, e aí, o que você acha que eu faço? Acho que eu mudo? Então, a minha primeira dica de ouro é tenha um amigo psicólogo. Mas assim, porque a gente foi se ajudando, assim, se socorrendo, né? A gente atende, a gente entra no quarto, e como é que é o IPI? E aí a gente sai de casa. Então, muitas dúvidas, mas eu falei até numa live que a gente teve com a Ana Lourdes, assim, que no início tinha aqueles memes, assim, ai meu Deus, né? Por que eu tô vivendo um momento histórico, né? Tipo, eu nunca pedi para fazer parte de um momento histórico. E aí eu comecei a ser grata por estar vivendo esse momento histórico, quando eu percebi o quanto a psicologia tinha oportunidade de marcar o seu lugar e de fazer a diferença nesse momento. Então, tem alguém falando que o som sumiu?
Então, tá me ouvindo? Pra gente aqui tá ok. Ai. Então eu percebi que era o momento de ser grato e de, né? Então vamos para ação, então vamos atuar, vamos fazer a diferença nesse momento, já que a gente está tendo oportunidade, né? E tá chamando para isso. Então eu linkei alguns desafios que a gente foi chamado para poder falar e vou falar um pouquinho sobre isso. A mesa fica à vontade para poder me interromper se quiser dialogar, e depois também a gente pode abrir também para as perguntas. Então, eu acho que o primeiro lugar foi essa questão do atendimento do profissional, né? Porque na hora que começou a falar em Covid, a gente não tinha certeza se o psicólogo atuaria diretamente com os pacientes ou não. E como a equipe ficou muito desesperada, a gente foi muito chamado assim pelos gestores, a gente precisa atender a equipe, e muito dessa dúvida, né? Se o atendimento da equipe era nosso, se a gente que tinha esse papel. Enquanto isso, um dos pilares da psicologia da saúde é esse também, né? A gente tem que trabalhar a equipe de saúde, a gente tem que mediar e estar ali junto. Então, a gente começou a fazer grupos de apoio, algumas instituições fizeram, a gente falou com outros lugares que estavam atuando dessa forma. Grupos pequenos, né? Vamos escutar a equipe com muito medo de voltar para casa, medo de pegar Covid, medo de passar para os parentes, né? Muita dúvida sobre EPI no início, que a gente no início não tínhamos, né? Não era nenhuma questão de não saber usar, a gente não tinha. Até que começou a chegar, e aí como que a gente vai se paramentar? Então, com muitas ansiedades. Então, a gente começou a trabalhar com uma equipe que era um lugar que tirou a gente um pouco do lugar de conforto ali, da zona de conforto, né? Para poder escutar esse profissional. No HCamp, eu fiz parte de uma equipe que se juntou. O HCamp está sendo administrado pela mesma empresa que administra o CRER. Então, nós juntamos algumas psicólogas do CRER e fomos para o HCamp para poder atender profissionais de saúde. Então, a gente estava trabalhando com grupos, fazendo grupos pequenos, uma escuta, né? Porque no início foi mesmo muita ansiedade, muito medo. Então, começou com isso, né? É mais uma questão de falar sobre o que estava sentindo, ter um espaço ali para poder falar dos medos e das ansiedades, né? Acho bacana, Camila, você citar essa questão de atuar com profissionais de saúde de outra instituição ou não ligados diretamente a vocês, né? Até mesmo por uma questão ética, que a gente tem que respeitar essas relações que acabam podendo se contaminar aí nesse tratamento, nessa abordagem, e é muito bacana isso. Uma vez eu tive a oportunidade de assistir uma live, acho que era do Sebastiani, e eu fiz essa pergunta para ele, né, sobre essa questão desse pilar e os impasses éticos aí, né? E ele também recomenda isso. Olha, a gente também é equipe, mas se é para ser feito, é alguma coisa assim que não haja contaminação dessa relação. Se é dentro da mesma instituição, então equipes de setores diferentes para que não haja essa possibilidade de interferência de questões ali de relacionamento pessoal, a questão de tratamento profissional dessas equipes. Exatamente. E a gente tentou fazer isso, assim. Uma turma saiu e foi para outra instituição, então a gente ia 1 a 2 vezes por semana no outro hospital atender a equipe, mas as meninas que ficaram para poder atender os pacientes da própria instituição, a gente revezou. Então, eu não passava no posto que eu atendo. Então, eu sou do posto clínico, eu não atendo a equipe do posto clínico. Tem anos que eu trabalho com aquela equipe, a gente sai, comemora junto e sai para aniversário e de repente eu tô ali fazendo uma escuta terapêutica, né? Sendo que eu sou parte daquilo. Então, revezando isso para poder ouvir. Eu acho que foi um momento da gente entender realmente o tripé que o Sebastiani fala, né? O nosso tripé é paciente, família e equipe. E a gente estava negligenciando isso, assim. O Covid meio que deu uma chacoalhada, né? E falar assim, olha, o tripé da equipe também faz parte do psicólogo da saúde. E aí nós começamos a atender pacientes, né? Chegaram, né? Foram enchendo os hospitais, os pacientes foram chegando pra gente.
E aí, quando a gente se viu atendendo esses pacientes de COVID, eu pensei aqui em 3 desafios que a gente teve, que foram o uso das tecnologias, né? A gente se viu meio que mergulhado nisso. Então, a gente que atendia UTI, em janeiro de 2020, era impensado entrar um celular dentro da UTI, era totalmente proibido. Você fazer vídeo do paciente dentro da UTI era uma coisa impensada. E aí, esse ano, o tablet é a minha principal ferramenta de trabalho. Eu ando para cima e para baixo. Não sou ninguém sem o tablet dentro daquela instituição, ou com o celular, né, para poder fazer isso e conversar com a equipe, passar notícia por telefone, né? Como é que a gente ia fazer isso de uma forma ética, que respeitasse a integridade do paciente. Então, trouxeram essas questões da gente trazer a tecnologia para junto do nosso atendimento, né? Então, pensar nas questões éticas e legais. Então, a gente construiu um termo de consentimento para poder a família assinar. Na verdade, não é bem consentimento, assim, na verdade é mais um termo de responsabilidade da família que vai receber essas imagens, né? Para não realizar mau uso, tanto as imagens quanto as informações. Estabelecer uma pessoa da família que vai receber as informações por telefone, para a gente estar sempre sabendo com quem que a gente está falando. E também a questão de uso de imagem, né? O paciente em coma, ele vai receber, a gente vai fazer videochamada para a família ver. Para a família seria ótimo, né? Ver o paciente, né? Como é que ele tá, saber o lugar que ele tá, porque só por telefone a notícia é muito ruim. Mas eu estou transmitindo imagem de uma pessoa que não tem condição de autorizar isso, né? Então a gente teve que pensar também em todas as questões éticas e legais. E também o registro, né? Fazer as evoluções, né? Mesmo quando eu atendo por telefone, mesmo quando eu converso por telefone, eu saber registrar isso corretamente, né? Falar com quem eu falei, com o horário, para isso estar também muito bem registrado e apoiado mesmo, né? E aí estabelecer esse vínculo com essa família por telefone, né? Uma coisa blá, 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 eu tô maluco! É uma coisa que a gente foi vendo que é possível, assim. A gente recebeu retornos, por exemplo, no HGG eu estava atendendo enfermaria, e aí eu fui atender uma família e o paciente tinha acabado de chegar da UTI. E mesmo quem não é paciente de Covid não está recebendo... Invasor o quê? Tá público o negócio? Que invasor? Mesmo quando o paciente não é Covid, as visitas estão suspensas, né? E aí, a filha da paciente falou assim, você é psicóloga, nossa, eu queria tanto que você agradecesse as psicólogas que me atenderam as psicólogas que me atenderam na UTI, porque elas foram muito receptivas, porque elas foram tão carinhosas, e foram pessoas que só atenderam ela por telefone, né? Que só mediaram ali essa coisa de mediar por telefone as notícias e tudo. Então, a gente viu que era possível criar vínculo com a família e ter um suporte, mesmo que seja só por telefone. Camila, você quer falar, Bruno? Quero. Só para interromper um pouquinho, só para explicar um pouquinho para o pessoal, pedir um pouquinho de paciência, porque a gente lida com todo tipo de comportamento, né? Então, tem algumas pessoas que entram, né, nos eventos públicos para tentar atrapalhar, mas que isso não atrapalhe o nosso desenvolvimento aqui da reunião. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm um comportamento estranho, diferente, que querem aparecer de alguma forma. Então, vamos se atentar só à fala da Camila mesmo. A gente está tentando aqui remover essas pessoas que estão aparecendo. Só isso, Bruno, Camila. eu ativei a sala de espera para que isso não aconteça novamente, tarde, tá? Eu aqui pro celular da minha mulher, né? Aí eu falei assim pra ela, vai pegar minha cerveja. Aí ela falou não. Aí ela... Acho que aqui eles pensaram que fossem ser acolhidos, né? Pensaram, psicólogo doido, tá tudo certo. Né? Isso. Vão entender. Estamos em casa. A gente entende, gente, mas esse não é o comportamento. momento. Com certeza. É importante, Bruno, só para registrar, né? Desculpa até invadindo, mas a nossa monitora, Brenda, muito obrigada aí pelo apoio. Ela já está monitorando, gente, à medida que essas pessoas vão
vão adentrando, ela já vai monitorando para mutar o som, então fiquem tranquilos. Eu já tô removendo logo, porque a gente não corre o risco. Facilita, né? Depois a gente faz um atendimento de crise para essas pessoas. Tem 100 e tantos psicólogos aqui, não é possível. Não é possível. Bom, então, retomando isso, uma outra coisa que mudou também no nosso atendimento, falando agora um pouquinho do atendimento ambulatorial, né? No Centro de Atenção ao Diabetes, o que eu faço é atendimento ambulatorial, trabalhando psicoeducação em saúde, né? E adesão a tratamento de pacientes com diabetes. E aí cancelou tudo, né? Fechou o consultório, fechou o ambulatório, porque toda a nossa clientela é grupo de risco, né? Não dá para você ter consultório desse jeito, encher a sala de espera, muitos idosos. E aí a gente inicialmente suspendeu tudo e depois falou, não, né? No momento de crise, que a equipe mais precisa, os pacientes mais precisam, a gente simplesmente sumiu e fechou as portas, né? E aí nós começamos a atender por telefone. Então, tem alguns profissionais atendendo videochamada para bariátrica e essas outras questões. E lá no CAD a gente está fazendo só por telefone, até por uma questão de acessibilidade, né? Não é todo paciente nosso que tem um WhatsApp e que tem internet. Tem paciente que eu ligo para telefone fixo mesmo, para poder falar. E aí a gente retomou esse atendimento também via telefone, que foi um outro desafio que a gente teve de um outro lugar, né? De saber como é que tá, se você tá conseguindo aderir ao tratamento mesmo diante dessa situação pandêmica, né? E a ansiedade aumentou muito, e aí come muito mais, descontrola diabetes, vira essa coisa, né? E aí, trabalhando isso, assim, os medos e as ansiedades decorrentes do que estava acontecendo atualmente e continuando dando um suporte em psicoeducação, não, o que dá para fazer, como é que a gente pode aderir ao tratamento mesmo, estando preso dentro de casa, isolado, e também, então, no ambulatório, trabalhando em educação e saúde, a gente também teve essa mudança no uso da tecnologia, né? E também a questão da paramentação, né? De repente, como é que a gente vai fazer, estabelecer rapport e fazer vínculo com o meu paciente se eu entro no quarto parecendo um astronauta, né? Não aparece nada, aparece o olho. Eu lembro que eu fiz uma videochamada para uma paciente e aí eu fico com a tela virada para mim até ela atender a ligação. E ela atendeu a ligação no vídeo e falou, quem tá falando? Como se... Ela tava me vendo no vídeo. Mas ela fez uma pergunta que a gente costuma fazer mesmo para quando a gente tá falando só por telefone, que era impossível você identificar a pessoa com toda aquela paramentação, né? E aí a gente foi vendo que sim, que o nosso lugar de fala e o nosso lugar de escuta e de toque, ele é muito diferente do restante da equipe. Então, do mesmo jeito que eu conseguia vincular com o meu paciente entrando de jaleco branco, do jeito que o médico entra de jaleco branco e faz exames invasivos, e do mesmo jeito que a enfermeira entra de jaleco branco. E eu entrava também, e eu conseguia fazer um vínculo diferente, do mesmo jeito com toda aquela roupa e óculos e máscara e viseira, né? A gente consegue estabelecer esse vínculo, porque o nosso lugar de escuta, ele é diferente, né? E aí, depois de um tempo também, o paciente, ele vai aprendendo a reconhecer a gente, né? A gente entra no quarto, você já vê aquele sorrisinho, você vê, o paciente entendeu quem somos nós, né? Para poder fazer esse atendimento e essa escuta. Então, também era uma dúvida muito grande que a gente teve, que a gente viu que estava dando certo, né? Que dava para funcionar mesmo assim. Só falando um pouquinho sobre a questão do uso das tecnologias, hoje, o que a gente está fazendo, o que eu tenho visto também na maioria das instituições, é o seguinte, os nossos pacientes não têm visita, então, UTI, né, cancelou visita, né? Eu acho que em todos os hospitais, se eu não me engano. E em alguns hospitais, algumas clínicas é liberado acompanhante, mas UTI não tem acompanhante nem visita, então a gente está lidando com um paciente, né, que está sozinho, Covid também não. E aí todas as notícias estão sendo passadas pelas famílias por telefone, a gente media isso, tá ali junto com o médico para poder mediar essa informação para a família.
Em relação aos tablets e os atendimentos na UTI, a gente faz videochamada com os pacientes que estão acordados, né, e tem condição de permitir aquela imagem e de manter um contato, né, visual e com a família, pelo menos, né, de entender o que está acontecendo. Então, ele vai ver, a gente liga pelo WhatsApp e também com famílias que têm condição, né, nós estamos trabalhando com SUS, a gente tem família que não tem condição de fazer videochamada. E para os pacientes em coma, que no caso a gente não tem condição de fazer vídeo, a gente pede para a família mandar áudios para o nosso número institucional, conversando com esse paciente. Então, mesmo o paciente que está COVID em coma, eu entro, faço estimulação cognitiva, faço orientação tempo-espacial e passo o áudio que a família mandou. Tem família que manda 20 áudios, manda das crianças, manda da vovô, não sei o que, conversando, que eu achei que na verdade foi um ganho que a gente teve, assim, porque a gente tinha pacientes na UTI que falavam, ai, deixa eu entrar para mandar um áudio que a netinha pediu, que a netinha mandou, eu quero mostrar um vídeo, e a gente não tinha essa possibilidade, né? E aí, é claro que nada de substituir a presença da família, mas eu acho que a gente abriu um leque que a gente não vai poder fechar mais agora dessa possibilidade, né? Então, você faz videochamada, aparece menina, aparece cachorro. Ai, o cachorro aparece no vídeo, a família mostra. E eu fiz uma videochamada com uma família que ela foi lá fora e mostrou o quintal. Disse, olha, essa aqui é a sua árvore, nós estamos cuidando e ela está florida. Então, isso também abriu muitas portas para a gente, né? E para os pacientes que estão em coma, a gente faz esses áudios, eles mandam para a gente fazer essa estimulação cognitiva. E, para fechar, eu acho que eu até passei bastante do meu tempo já, eu acho que é a questão do isolamento, né? De a gente estar lidando com uma família, com um paciente que está 100% do tempo sozinho, que não tem visita, que não tem acompanhante, né? Que está fechado dentro de um quarto, que a equipe entra muito pouco, porque como a gente depende de uma paramentação, de um uso de EPI muito grande, não dá para você entrar no quarto toda hora, né? Então, é um suporte emocional muito grande que a gente precisa dar nesse momento e estar atento. E uma coisa que eu tinha colocado aqui, assim, em destaque para não esquecer de falar, e a Fernanda trouxe, que foi a questão do suicídio, né? Infelizmente, nós tivemos casos em Goiás, né? Mas quando a gente entra, eu estava lendo alguns artigos que falam da Indonésia e da Itália, de pacientes que cometeram autoextermínio dentro dos próprios hospitais, né? Assim, debaixo do nosso nariz, né, gente? E vivendo por causa do medo da doença e do medo do estigma, né? Pessoas que estão em casa isoladas, que têm depressão. Então, eu acho que a gente precisa, de uma vez por todas, começar a trabalhar com prevenção, sabe? De estar de olho nesses pacientes, de fazer uma avaliação do histórico daquele paciente. Então, o paciente está entrando, está internando, eu tenho noção da história, ele já teve depressão, ele tem algum tipo de pensamento ou de discurso necrófilo, de estar trabalhando, né, para poder prevenir isso. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa trabalhar nessa prevenção do suicídio e estar mais de olho nisso, além de outros transtornos, né? Muito ansiedade, muito medo, né, relacionado ao diagnóstico da doença. Mas esse então, eu acho que é isso. Ele é importante, Camila, desde a anamnese, né? Desde a admissão do paciente, sim, esse rastreio para ideação, né? E ou lesão, autolesão que não é de autodestrutiva, né? De autoextermínio, perdão. Autoextermínio. Isso. Ela já deve fazer parte dos nossos protocolos de anamnese na admissão do paciente, né? Naquele rastreio que a gente faz, naquele exame psíquico que a gente faz inicialmente, já tem que ter lá um campo em que você começa a avaliar essas questões, né? Não só nesse momento. A gente que trabalha dentro da área da infectologia, que trabalha diariamente com pacientes em isolamento, com pacientes que sofrem com estigma e com preconceito, como os pacientes de Covid têm sofrido, né? Então, a gente, às vezes, lida muito mais com isso. Se atenta, às vezes, mais para essas questões, porque elas são mais urgentes ali, elas estão sempre presentes. Mas eu acredito que o Covid trouxe para todas as áreas da saúde, né? Esse olhar mais atento para essas questões, né? Do isolamento, do sofrimento, do estigma de ter um diagnóstico, do preconceito que eu sofro, do preconceito que eu tenho comigo mesmo,
do cuidado e do medo que eu tenho de transmitir algo para alguém. E eu acho que essa dificuldade de trabalhar o suicídio é uma dificuldade muito mais de equipe, assim. O que a gente percebeu, quando a gente percebeu no CREAR que a gente precisava fazer protocolos e fazer rastreio de pacientes que tinham mais risco e menor risco, e aí a gente foi vendo que a gente não perguntava sobre isso, não, e pensa, a gente está dentro de uma instituição pré-Covid, uma instituição de reabilitação. Nós estamos falando de pessoas que até ontem eram completamente normais e sofreu um acidente, não vai andar mais, que teve toda a sua vida mudada, e a gente não perguntava de suicídio, olha só. Então a gente começou, quando a gente começou a perguntar olha, você já teve pensamentos, né? E aí, como é que foi depois de tudo isso? Tem hora que dá vontade de desistir, e aí o paciente, ele tá doido para falar sobre isso, na verdade, com uma coisa que todo mundo tem medo de perguntar, né? E aí quando a gente começou a perguntar, a gente viu que tinha muita gente pensando, muita gente fazendo planos, né? Então, a gente precisa mesmo assumir esse lugar da saúde mental, que também é de prevenção, né? De prevenção de transtornos e de prevenção de suicídio, e estar mais atenta em relação a isso nos nossos atendimentos. Bacana. Camila, teve uma pergunta aqui para você. Acho que pode ser direcionada para outras pessoas, se a Mirelle também quiser responder, eu posso ajudar também. Era fazendo uma pergunta sobre como o psicólogo organizacional pode atuar nesse contexto. Eu acredito que era essa se né? Ou se você atua, como é a sua atuação, você já disse um pouco. Acho que foi a Isamara Amaral que fez a pergunta sobre a atuação. Acredito que não seja nem o psicólogo organizacional em si, mas o psicólogo de SESMIT, que está presente com as questões de saúde do trabalhador, fazendo atuações de grupos, né, e de levantamentos, né, de sinais e sintomas da equipe que trabalha, né, desde o pessoal administrativo a pessoal assistencial. Quando a gente lê artigos de outros países sobre epidemias, a gente verifica assim que os serviços de saúde mental nas instituições, né, de saúde, eles estão presentes, mas não é algo obrigatório. Os profissionais, eles precisam saber que ele existe para quando eles necessitarem irem atrás. Muitas das vezes os profissionais de saúde, eles vão precisar de coisas, de uma base de pirâmide, que coisas que são mais fundamentais. Sentir-se seguro com EPI, com protocolos adequados de atendimento, sentirem-se ouvidos, né? Sentirem que a sua opinião, que a sua experiência pode contribuir para a melhoria do trabalho. Então, isso auxilia muito no cuidado com a saúde mental desses trabalhadores. O serviço de saúde mental mais especializado, que é atendimento psicológico ou psiquiátrico, ou de algum outro profissional de saúde mental para dar escuta, ele tem que estar presente, mas não deve ser algo obrigatório, né? E sim algo que esteja disponível ali também para as pessoas poderem buscar quando elas virem necessidade ou quando um colega perceber que ela está precisando mais. Se você quiser falar um pouquinho, Camila? Eu acho que, mais uma vez, é uma área que também precisa atuar mais na prevenção. A gente tem muito profissional de saúde precisando de suporte, desse suporte emocional, sabe? Eu acho que o RH também levou um susto, assim, quando ele entendeu o quanto ele precisaria agir nesse sentido. Então, agora que as coisas vão se organizando, né? A gente já tem profissionais, a gente tem hospitais que contrataram psicólogos só para atender equipe, a gente tem RH que se prontificou e está fazendo grupo para atender equipe e que está colocando yoga dentro do hospital, com vários horários, fazendo horário de meditação, fazendo horário de escuta, se disponibilizando. Então, eu acho que é nesse sentido também, sabe? Porque, na verdade, o SESMIT, nas instituições que eu trabalho, não tem psicólogo do SESMIT, mas aí seria uma coisa muito mais de encaminhamento, né? O profissional surtou, e aí ele vai para o SESMIT quando ele tem um atestado, né? Mas eu acho que é muito mais de estar ali ouvindo essa equipe, o que eles estão passando, orientação, que foi um pouco do que a gente fez no início, que a gente estava meio sem saber o que fazer, né? Se esse EPI, ele realmente me protege, eu preciso saber isso. Na hora de eu entrar
no quarto, eu tenho que saber se a CPI realmente me protege, se eu posso entrar no Covid e sair e voltar para casa com meus filhos, com meus pais, né? Então, eu acho que é desse lugar muito mais de orientação e de prevenção que o psicólogo organizacional pode trabalhar com a gente dentro da área da saúde, sabe? Prevenindo isso, dando espaço, dando escuta, estimulando o descanso, né? Que é uma coisa que a gente não tem, né? Médico e enfermeiro trabalham assim numa frequência alucinada, né? E aí quando você fala para poder parar um pouquinho, por exemplo, esses grupos que a gente fez com profissionais no HCamp, chegou um tempo que a gente não conseguiu fazer mais, porque aumentou muito a demanda de pacientes, o hospital lotou, e aí os profissionais não tinham tempo para parar para ir no nosso grupo, que era exatamente a hora que a gente estava precisando mais que eles fossem ouvidos, né? Que é a hora que eles estavam trabalhando mais, lidando com mais morte, lidando com mais sofrimento, é a hora que eles não tinham tempo para poder ir lá participar do grupo da psicologia. Então, eu acho que um psicólogo dentro do RH tem que estar atento a isso, que o profissional ele tem que ser liberado, ele tem que ter esse tempo para poder conseguir sair, para ter esse tempo para ele e para essa escuta, né? Bacana. Teve uma outra pergunta da Giovana Silva Reis. Era minha dúvida sobre o distanciamento e as roupas e as máscaras de proteção, se isso afeta o processo terapêutico e como flexibilizar isso. Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, Camila, eu queria que você trouxesse também. No hospital onde eu trabalho, a gente lida muito com situações de isolamento, né, de gotículas, aerossóis, de contato, então é muito comum a paramentação com todas essas roupas, toda essa proteção e às vezes a pessoa enxergar só os nossos olhos. Na nossa unidade, a gente tem ou o privilégio, ou a sorte, não sei, de que nas portas dos quartos existe uma janela de vidro. E antes de cobrir o meu rosto com a máscara, eu costumo bater na porta e mostrar meu rosto e dizer que eu vou entrar. Muita gente acha que eu estou batendo na porta para ela poder abrir para mim. E eu faço um sinal. E quando eu entro, o primeiro passo que é de atendimento é explicar o porquê de eu estar usando aquela roupa. Ou do porquê de eu estar todo paramentado. Na pediatria, como eu trabalho mais na pediatria, às vezes a gente até brinca com essa questão de astronauta com a criança, né? Ou com a roupa estranha, ou com a roupa esquisita, para quebrar o gelo mesmo e não afetar tanto esse processo terapêutico, porque todo mundo que entra ali é um potencial causador de dor, então o psicólogo ele tem que explicar qual que é o papel dele e o porquê dele estar parecendo com aquela outra pessoa, né? Isso é uma estratégia que eu já tenho utilizado e que ajuda muito a flexibilizar isso, né, Giovana? E para todo mundo que tem essa dúvida também. Eu achei muito interessante. No CRER, eles cortaram as nossas portas e fizeram janelas na nossa área agora que fez Covid, então a gente tem, mas eu sei de várias instituições que não tiveram, que não puderam fazer isso, né? Então o paciente fica todo fechado, mas é uma boa ideia, sabe? E eu gosto muito de brincar e de conversar, então eu também chego com uma abordagem diferente, né? Eu acho que é importante, como você falou, quem eu sou e de que lugar que eu tô falando, né? E aí já brincando e conversando e o paciente sente que é uma abordagem diferente, né? Que a gente está ali para outro tipo de atendimento. Então, era um medo muito grande que a gente tinha de distanciar os nossos pacientes, mas a gente tem percebido que não, que dá para vincular, dá para fazer um bom rapport, um bom atendimento mesmo com toda aquela roupa. O pessoal está elogiando bastante e tem perguntado se tem havido maior demanda de burnout entre os profissionais de saúde. Se a Fernanda tiver algum dado, ou a Camila. Acho que eu vou, assim, pelo que eu tô vendo, tá tendo, mas eu não tenho nenhum dado. Eu vou deixar para Fernanda falar sobre isso. A gente tem se questionado muito isso na gerência. A gente escutar, aumentou a depressão, aumentou o suicídio, aumentou o burnout. Para a gente dizer que aumentou, a gente vai ter que fazer um estudo comparativo deste período para o ano passado, né? Então, numa estimativa rápida, assim, de olhar e dizer, tá acontecendo mais. Não tem como dizer isso agora.
a gente até suspeitava que havia aumentado, principalmente o suicídio com os profissionais da saúde, mas a gente, com os dados que a gente conseguiu dos núcleos de vigilância, por incrível que pareça, diminuiu. Porque também eles estão morrendo de Covid, vamos combinar, né? O Brasil é o país onde a gente mais perde profissionais da Covid no mundo inteiro, nesse momento da pandemia. Então, realmente é difícil dizer se a gente já está na condição de burnout. Até porque o burnout assim, é o estresse do estresse. Né? Então, o que a gente sabe que é óbvio, que está claro? Os profissionais estão sobrecarregados, estão estressados, estão em sofrimento. Isso configura um adoecimento não normal da gente ter nesse contexto. O que a gente tem no sentido de prevenir que isso se mantenha em transtorno? De espaço para diálogos e resiliência. Tá cortando aí, pessoal? Fernanda, tá cortando o seu áudio. Ainda não voltou ainda. Não. Negociou. Deu para ouvir agora, gente? Agora voltou. Tá. Então, o que a gente tem conversado para dar uma resposta que é normal. Se ninguém tiver cansado, estressado, sofrido com o contexto de agora, essa criatura de fato está doente. O que a gente mobiliza com 15 mil mortes, tanto de profissional adoecido, com gente que não pode voltar para casa, com tanto de gente empregado, se você não está sentindo nada com isso, pelo amor de Deus, marca a terapia amanhã. A gente tem que fazer um esforço para dizer assim, era esperar que a gente tivesse que cuidar disso, desse agravo em relação aos pais. O burnout a gente não consegue, nesse momento, uma afirmação categórica. Sim. Deu um pouquinho de travada aqui, Fernanda, mas deu para a gente entender um pouquinho, né? Não tem os dados ainda concretos. Não tem, vocês estão indo bem agora? Não? Tá cortando ainda. Mas que, assim, tem reações de estresse esperadas, né, para esse momento inesperado, né? É basicamente isso que a gente tem que entender. E, realmente, é um estudo a ser feito, né, pelas secretarias de comparativos, né, de afastamento de funcionários, né, de acionamentos de SESMIT por questões psicológicas e psiquiátricas mesmo, de comparativo dos anos anteriores com este ano. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Nosso tempo já está terminando. Nós temos aí 3 minutinhos. Não? Então, eu gostaria de agradecer a participação de todas. Agradecer a participação da Fernanda, da Camila, do Conselho. A Mirelle está aqui representando o Conselho. A Sofia, que está te fazendo aniversário. O que foi, Sofia? Olha lá, ó. Tá falando parabéns para você que está fazendo aniversário. Ela tá brava porque ela quer entrar na aula. Já vai. Eu não quero entrar na aula. Não quero entrar na aula? Meu Deus, gracinha! Achei que ela queria entrar na aula. Ela quer baixar o joguinho no tablet. Eu mereço isso, gente? Mereço Merece, é filho. Parabéns, Sofia. Fala, obrigada. Fala, obrigada. Parabéns, Sofia. Artista da Rede Globo, gente. As lágrimas caem em segundos. Olha aí, tem base. Oi, gente. Alguma psicóloga que atende criança, mãe, assim, negócio de dificuldade de educar, botar limite? Bora pro consultório, Fernanda. Vamos lá. Gente, muito obrigada pelo convite, tá? Eu sigo à disposição, a gerência de saúde mental também. E se tiver aqui algum profissional que desejar participar, a gente está realizando quinta e sexta-feira agora o primeiro encontro dos CAPs do Estado de Goiás, um evento gratuito, online e aberto. E tá lindo. Tá bem? Obrigada. Camila? Eu também quero agradecer a todo mundo que esteve aqui ouvindo a gente, compartilhando também
com a gente e me colocando também à disposição. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre essa atuação. Realmente, a área da saúde é a minha paixão, então para mim é uma honra estar falando do que eu amo aqui. E reiterando o convite do Bruno, né, a gente, enquanto Comissão de Psicologia da Saúde, estamos abertos com as nossas reuniões da comissão na primeira terça-feira do mês. Primeira mesmo, né, Bruno? Primeira. Fernando, o pessoal está perguntando como é que é o evento do CAPS, onde que acessa, como é que faz? Eu vou colocar o site do evento aqui no chat, vocês podem entrar para fazer a inscrição, tá? Mirelle, faz as considerações finais para a gente, por favor. Bruno, eu na verdade não entrei para representar o CRPN, eu entrei porque eu me familiarizo muito com o assunto. Mas que bom, né? Bruno, muito obrigada por ter feito essa mediação, esse trabalho maravilhoso, né? Eu sou fã suspeita, né? Eu admiro muito seu trabalho, acho que não é de hoje, a gente já se encontrou em outros momentos, a gente já conversou um pouquinho, né, Bruno? Meninas, Fernanda e Camila, gente, que amor que vocês têm por esse lugar. Eu acho que isso é tão contagiante que a gente sente por aqui também. Eu não sou profissional da saúde, né? Assim, não atuo na saúde, e eu fiquei aqui com vontadezinha de ir para a saúde à medida que vocês foram falando, né? Acho que foi tão gostoso, foi tão bom, acho que todo mundo gostou. Meus parabéns, muito obrigada por terem aceito o convite, acho que vocês contribuíram imensamente para essa tarde de hoje, para a formação de tantos psicólogos e psicólogas e profissionais que ainda estão em formação, né? Porque nós temos alguns estudantes aqui. Juntar 170 pessoas em um horário como esse mostra o quanto o tema é importante, o quanto a gente precisa discutir, conversar. Acho que a gente poderia ficar um dia inteiro, que teria assunto pra caramba para conversar, né, Fernanda, Camila e Bruno? Acho que não é um assunto que se encerra agora. E para vocês que querem dar continuidade nesse debate, nesse assunto, a Comissão de Psicologia na Saúde está de portas abertas para receber, igual o Bruno já convidou. Eu reforço o convite, tantas outras comissões também. O CRP 09, esse plenário, quer fazer de tudo para estar mais próximos de vocês. E é dessa forma que a gente vai construindo junto uma psicologia mais fortalecida, é no fazer e é de várias mãos. Então, o nosso muito obrigada por essa tarde de hoje. Para mim foi incrível. Estou saindo daqui com o coração bem contente, bem feliz de ter ouvido tantas experiências bacanas, de tantos desafios e de quanto a gente tem para inovar. Muito obrigada, viu, gente? Um abraço muito carinhoso e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigado.